Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos nos apresentar. Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga, atuo na área do TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, né? Tenho essa especialização e sou pós-graduanda em neuropsicologia. Neste momento, nós vamos falar sobre a saúde da alma, né? Envolvendo toda essa parte também da psicologia como ciência, tá bom? Eu sou Cristiane também. Vou iniciar falando da psicologia como uma parte da minha vida, que no meu caso eu comecei fazendo terapia, análise, né? E através da análise que eu fiz, que foi uma indicação também de Deus, né? Eu tive veio no meu coração procurar a ajuda, que eu tive uma crise de depressão, e através dessa ajuda que eu tive uma inspiração, né? Eu já tinha feito uma faculdade, mas assim, eu me realizei em entender a psique humana e entender que todas as áreas da nossa vida também estão envolvidas com a área da alma. Então, através disso, eu também fui fazer, eu fiz psicologia, e nós fizemos, né, juntas, e nós já trabalhávamos juntas na faculdade, com estágios, tudo, e fizemos cursos também extensivos. A minha área, eu vou falar para vocês que é mais área da família, familiar, e a área da análise mesmo, né? A minha área de analisar o paciente, as patologias que o paciente tem. Então, como é um assunto assim muito abrangente, um assunto muitas vertentes. Com muitas vertentes, nós vamos tentar falar o mais fácil possível. E nós vamos agora pedir a ajuda do nosso Deus Criador, que fez a alma, né? Que criou a alma mais complexa do que ela é, né? Ela é bem complexa. Nós vamos aqui falar sobre a complexidade bem complicada, as situações da alma. Mas a gente vai pedir a ajuda do Espírito de Deus que criou todas essas coisas. E vamos agora orar. Então eu peço para você também que você agora levante as suas mãos aí na sua casa, né? Se apegue aí com Deus, feche os seus olhos, se concentre, que nós vamos entrar aqui na presença de Deus e falar com Deus para Ele nos ajudar nesse momento, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estar falando de assunto que foi tão bom para nós. Pai, algo que foi curador para a nossa vida, tanto familiar quanto na nossa vida também pessoal, Senhor. O fato de também nós ajudarmos tantas pessoas, Pai, nos tem feito, Senhor Jesus, te agradecer. Então nós começamos essa live agradecendo pelo teu amor, principalmente porque foi o Senhor que nos fez desta forma e o Senhor nos conhece muito bem. Tua palavra diz em Salmo, Senhor, que o Senhor sonda, esquadrinha o nosso interior. O Senhor sabe, Senhor Jesus, o que nós pensamos. O Senhor conhece as palavras antes de chegar, Senhor, as palavras da nossa boca. O Senhor já nos conhece. Peço que o Senhor enche este lugar, Senhor, da tua presença. Enche cada um na sua casa. E que nós consigamos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça, Senhor, explicar, Senhor, todas as coisas que forem possíveis nesse momento, Senhor. Alma que o Senhor nos fez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Bom, eu vou dar o início, né, da nossa live. Como eu disse, né, a minha especialização é em terapia cognitiva comportamental, né, é onde eu atuo na clínica e é onde, né, a demanda de pacientes com ansiedade, depressão, pânico e outros transtornos mentais vem nos procurando.
Quando a gente fala um pouquinho de transtornos mentais, né, isso já vem acontecendo já há muitos anos, né, e cada vez mais vem se potencializando. E nesta pandemia, inclusive, né, eu vou dizer que nós tivemos um colapso mental, né, a procura tá realmente enorme, né, tanto para a psiquiatria como para a psicologia, né, então os profissionais, os psiquiatras e psicólogos estão com uma demanda enorme, né, devido a toda uma situação que, claro, que nenhum de nós estávamos preparados a viver, né, e óbvio que tudo isso tem realmente afetado, né, o corpo, o espírito e a alma de todos nós, né, não tem como ser diferente. E falando disso, vou falar um pouco com base, né, na Bíblia, em Romanos 12, no versículo 1 e 2, vamos lá. Quem tiver com a Bíblia, vamos acompanhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, né, eu entrei aí nesse capítulo justamente falando da transformação. Né? Quando a gente fala da transformação, é justamente também falando de uma tríade, né? Que ali está falando das nossas emoções. Quando eu falo de emoções, gera da onde? Vem dos nossos pensamentos. Pensamentos geram emoções que geram sentimentos e comportamentos. Então, como eu trabalho na clínica, né, uma demanda de pacientes que justamente vem com um tipo de pensamento, né, ele enxerga aquela situação, aquele problema de uma maneira que ele não consegue ver em outras vertentes, ou seja, outras possibilidades, ter outras alternativas, né, para que esse processo que ele está vivendo, seja a depressão, seja a ansiedade, seja o pânico, que nós sabemos que se começa a desenvolver, né, dar algum indício, eu diria, da parte até sintomática, né, como uma taquicardia, palpitação, sudorese, apatia, falta de interesse pelas coisas que até mais gostava, por sinal, muita tristeza, que a gente sabe que as pessoas às vezes confundem um pouco, mas a gente tem que entender que nós não estamos felizes todos os dias. Isso faz parte do ser humano, né? Isso é fato. Não podemos, não tem como estar feliz todos os dias, mas a gente tem que observar a recorrência disto. Né? Quando eu falo de recorrência, quando essa parte sintomática automaticamente está abalando as minhas emoções, né? E quando ela está sendo abalada, né, automaticamente está me gerando um outro tipo de comportamento, que é justamente onde a pessoa acaba se isolando, ela acaba se anulando, né? Ela não quer mais ter aquele convívio social que ela tinha. E com isto a pessoa fica tão notório, principalmente para nós da área, né, Cris, o quanto no próprio semblante da pessoa, né, por mais que ela não queira mostrar, mas é muito claro, né, e perceptível quanto ela muda, né? Até a cor da pele da pessoa muda, né? A pessoa em depressão ela fica até amarelada, né? É algo assim que a gente que está na área, a gente está vivendo essa experiência, cada vez mais a gente nota e é muito perceptível. E na maioria das vezes até eu digo que tem casos de pacientes, né, que só a terapia ela não alcança o que nós gostaríamos,
né? Não é porque o paciente não quer, não é porque não é um bom profissional, nada disso. Pelo contrário, né? O paciente se esforça até demais, né? Ele faz o que ele pode, porque ele acredita que ele pode sair dessa situação sozinho, né? Muito normal, né? Eu digo isso por experiência própria, porque eu também vivi uma depressão há muitos anos atrás. Então, eu sei o que é. Então, para mim, como psicóloga, eu sei o lado profissional e o lado paciente, né? Que eu também faço terapia, óbvio, nós profissionais, a gente precisa dessa ajuda, porque nós temos a nossa vida, somos um ser humano também, temos sentimentos, emoções, problemas, enfim, né? Então, nós também precisamos de uma ajuda profissional. E com isto, vem vindo cada vez mais, né? Uma percepção de pacientes que você já percebe que não dá para acompanhar só na terapia, eu estou querendo dizer. Ah, mas então eu preciso entrar com uma medicação? Bom, sim, né? Temos que entrar com a medicação. Óbvio, nós profissionais da psicologia, nós não podemos medicar, né? Por isso que a gente encaminha, assim, para um psiquiatra, né? Onde nós damos um HD, que é uma hipótese diagnóstica, né? Daquela queixa que o paciente nos traz, para que a gente realmente possa, nesse HD, ter um CID para poder apresentar para o psiquiatra que nós vamos estar encaminhando, né? Com isso, aí sim a gente vai ter, né, um diagnóstico, eu diria, porque aí nós vamos entender, né, se o psicólogo e o psiquiatra estão entendendo, né, e olhando aquele ser humano da mesma forma. E assim, claro, aonde muitas vezes realmente a ação medicamentosa é necessária, né? É necessária, é algo químico, é o que eu explico para os pacientes, né? Porque a gente sabe que a resistência é grande, né? Em busca da terapia, né, Cris? Em busca da psiquiatria, a resistência sempre foi muito grande. Eu digo que, glória a Deus, né, as coisas estão mudando muito. Sim, muito, né? A demanda cresceu demais, não só devido à pandemia, mas já vem vindo uma busca, né? As pessoas estão percebendo o quanto uma ajuda, né, psicológica, como a terapia ajuda muito, né? E se ela percebe um sintoma, ela pode já começar esse acompanhamento, esse tratamento num processo preventivo, antes que realmente se potencialize todos esses sintomas, que a gente sabe que acaba gerando um transtorno mental muito grave, que pode chegar numa esquizofrenia, pode chegar numa bipolaridade, pode chegar num borderline, né? Como vários surtos, até chegar numa internação psiquiátrica. Então, se o paciente entende que ele está tendo uma parte, que está dando alguns sintomas, mudanças de comportamento, bom, procure ajuda, né? Não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário, né? Porque as pessoas acham que psicólogo e psiquiatra cuida de louco, né? Não cuidamos de loucos, não, né? Até faz parte do nosso trabalho, mas a gente quer evitar, já né? É uma gravidade, não é? Né? A gente já quer tá evitar que esses pacientes cheguem na loucura, né? Então é isso que normalmente nos meus atendimentos clínicos, que logo na anamnese eu já deixo muito claro, né? O paciente ele tem que entender que o psicólogo e o psiquiatra não tá aqui para cuidar de louco, né? Ele tá aqui para ajudar, para acolher, para escutar. A escuta é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então é dela que realmente a gente depende, né? Estar sim ajudando essa pessoa, estar sim, né, acolhendo, mas claro também que não vamos acolher uma vida toda, né? A gente chega um momento que a gente toca, né, em algum lugar que o paciente não gostaria, né? Aí você pode me perguntar, e aí, né, como que fica essa situação? Bom, eu digo para vocês que muitos pacientes não voltam mais. Infelizmente,
né? Não voltam mais, eu vivo essa experiência, né? Então muitos não voltam justamente porque o paciente, ele foi tocado bem naquela feridinha que ele não gostaria, né? E é aí que ele deveria entender que a terapia é justamente para isso, para trazer aquela ferida, né? Para ele expor, para que a gente possa trabalhar todo esse processo, entendeu? E muitos, infelizmente, não querem sair da caixinha, né? Não querem. A gente respeita, porque é o que eu digo, né? Os pacientes às vezes vêm com uma expectativa tão grande para o consultório ou para a clínica, acreditando que o profissional, né, o psicólogo vai resolver a vida dele. A gente não resolve a vida dele. Nós somos uma ferramenta importantíssima e nós estudamos para isso. Nós temos um olhar mais analítico, obviamente, né? Até pela nossa experiência, enfim. Mas procure ajuda sim, de imediato. Não deixe as coisas irem acontecendo. Não deixe, porque a probabilidade, com certeza, né? Cientificamente falando, né, Cris? Vai se potencializar. Né? A pessoa vai piorar, virão sintomas mais graves, que é o que eu disse anteriormente, que pode gerar uma doença mental muito mais séria, entende? Então, é este olhar que nós queremos passar e passamos, né, na nossa vida clínica de consultório, deixando muito claro, né? Eu deixo muito claro para o paciente. A mudança, a melhora e a evolução vai depender de você. Então, o ser humano, quando ele quer melhorar, quando ele quer mudar, quando ele quer evoluir, ele consegue. Ele precisa querer, não sou eu. Né? A responsabilidade da vida dele é dele. A minha responsabilidade é minha. Cada um é responsável pela sua vida. Né? Então, as mudanças, as melhoras, né, de comportamento, de olhar pela vida, vai depender de mim. Se eu estou doente, se houve um adoecimento mental, obviamente que no início, né, a pessoa não vai ter esse olhar, ela vai ter esse olhar doente. Né? Por isso que ela precisa dessa ajuda psicológica e muitas vezes a medicamentosa. Né? Os dois andando juntos. Porque a gente vê que o paciente ele vai evoluir. Né? Nós somos aqui pessoas que ele nos colocou, né, para fazer este trabalho. Entende? Então, nós estamos aqui, nós psicólogos, médicos, psiquiatras de qualquer outras especialidades, nós estamos aqui para fazer esta parte, né? Então, sim, Deus em primeiro lugar, não tenha dúvida disto, né? Aí vem quem? Vem o paciente, o psicólogo e o psiquiatra. Entendeu a ordem? Né? Então eu deixo claro que nós precisamos nos ajudar. Tá? Nós precisamos nos ajudar. Né? Porque eu já ouvi muito isso na clínica. Né? Muitas coisas que depressão é uma frescura, isso é falta do que fazer, né? Isso é falta de Deus. Eu já ouvi. Né? Não é nada disto. É uma doença. É deixar muito claro, né, que todos esses transtornos mentais são doenças. De fato, a pessoa está doente. Né? E o primeiro passo é a aceitação. É ela aceitar que ela está doente. Né? Que quando ela aceita, eu diria que já meio caminho andado. Né? Aí ela vai entender que ela vai precisar dessa equipe multidisciplinar, eu diria, para poder conduzir. Claro, vamos também entrar com alternativas aí também, outras, uma medicina alternativa, uma acupuntura, né? Você também pode, a gente indica muito atividade física, a qual a pessoa achar que deve, uma academia, um pilates, uma caminhada, não importa. Atividade física também é algo que ajuda na serotonina, que é o hormônio do bem-estar e da felicidade. Né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, mas algo eu deixo muito claro, depende do paciente.
Porque se o paciente ele não quer, nada acontece. Porque a medicação e a terapia vai trazer essa pessoa para um certo equilíbrio, eu diria. Vai dar um suporte. Tudo bem, para ela não chegar no fundo do poço. Mas e a causa do problema? Né? Nós psicólogos vamos atrás da causa. Né? Eu quero entender o que levou meu paciente a estar depressivo, ansioso, em pânico e assim sucessivamente. Eu preciso entender o que levou ele a esta doença. Tem uma causa, porque tem. Né? Normalmente tem a genética, claro, a genética, a hereditariedade, a gente sabe que é um fator que colabora muito, né? A gente sabe disso, mas também não é regra. Né? Eu digo que não é regra, porque tem pais ansiosos e depressivos e filhos não acabam tendo essa predisposição. É como tem pais que não são ansiosos, depressivos e filhos desencadeiam e acabam ficando predispostos. Por qual motivo? O ambiente que ele está inserido, né? Pode ser um ambiente interno, externo, psicossocial, pode ter várias coisas que aí o psicólogo vai ter que realmente buscar. Né? Por isso que a terapia, a gente fala que a terapia normalmente é a médio a longo prazo, né? Porque até você conseguir trazer todo, né, esse processo do paciente, ele criar esse vínculo que ele tem que criar com nós profissionais, então a gente precisa de um tempo. Nós profissionais temos paciência o suficiente, né, para que esse paciente melhore. Eu não tenho pressa, né? Eu quero ver meu paciente melhor, mas eu quero ver ele em movimento. Se ele não se movimentar, a gente sabe que infelizmente fica difícil das coisas acontecerem, né? Porque já fica muito claro, né? Deus, ele tá em tudo, né? Deus é o maior de tudo, é ele que pode tudo. Não tenho que discutir isso jamais, né? Porque mas nós podemos conduzir isto a partir do momento que eu trago, né? Eu tenho convicção que eu preciso fazer algo para mudar. Não adianta eu achar que Deus e o mundo é culpado, né? Por as coisas não acontecerem na minha vida. Não. Então, né? Gente, estão perguntando algumas coisas aqui, né? A gente queria agradecer, a gente não tá conseguindo definir todo mundo, mas a gente tá vendo aqui, acho que a Simone, a Elza, né, tem a Tiorides, a gente quer agradecer a Silvia, a Kelly, a Apóstola, né, a Bruna, Fabinho. Né? Então nós estamos felizes pela presença de vocês, né? Nós precisamos de mais de 2 horas para falar. Não dá. Muita coisa. É pouco tempo. E assim surgiram algumas perguntas que eu vou falar um pouquinho. Assim, a gente está falando aqui sobre a gente queria, né, inicialmente agradecer a participação toda de vocês, porque vocês são muito importantes para nós, né, por tá prestigiando aqui o nosso trabalho e principalmente também por vocês estarem também proclamando, né, anunciando, indicando esse trabalho também. Porque eu não sei como você está vivendo no seu ciclo, na sua vida, mas na vida da gente, a gente tem pessoas muitas vezes que, como foi perguntado aqui, né, algum tipo de patologia, como a borderline, né, que são patologias graves, né, a gente tem vários níveis as patologias psíquicas, né. Então desde a leve até a mais grave, né? A gente vê, por exemplo, um autismo, problemas mais assim graves que a gente são situações que de repente a gente está convivendo com as pessoas dentro de casa ou no trabalho e essas pessoas estão repletas com esses problemas psíquicos, tudo de acordo com aquilo que a Ana falou desde o início, né? Porque nós somos seres viventes, nós temos alma, né? E assim, a gente até combinou, né? De eu falar, porque a abordagem da Ana acho muito interessante, né?
porque foi uma abordagem que me ajudou muito, tem me ajudado muito ao respeito da insônia, né? Que é algo que eu tinha muito problema para dormir. E a terapia me ajudou através você vê, coisas bobas que as pessoas levam, né? A insônia, só que a insônia traz irritabilidade, traz várias coisas, né? Que você pode estar nervosa com seu marido, você pode estar brigando com seu filho por causa de uma noite ruim de sono, né? Então a gente tem a coisa do corpo, que foi falado até ontem, e também tem a parte da alma. E a alma é uma parte extremamente importante, porque, né, até vou começar aqui a falar sobre Deus que criou a alma, né? Então a gente começa com Gênesis, né? Eu vou tentar falar um pouco sobre Gênesis, sobre a criação do homem, né? Até ontem a Simone falou, né, que Deus criou o mundo para o homem, né? Ele fez o jardim, ele fez a chuva, ele fez, né? A chuva não, ele fez o tempo, os tempos, os luminares. Ele fez o jardim completo, com todas as plantas, com todas as árvores, e ele criou o homem para finalizar, né? Então, qual que é a vontade de Deus? Que o homem viva num ambiente bom, porque senão ele teria feito o homem primeiro, e um homem no deserto, teria feito o homem num lugar ermo, né? Mas Deus fez o homem num lugar que tinha tudo para ele ter o bem-estar, né? Então isso é nos dado por Deus, né? Só que entrou o pecado, né? Como a Ana estava falando a partir de Deus aqui. E com o pecado entrou os espinhos, os abrolhos e as doenças, né? Então o homem deixou de ser imortal, né? Deixou de ser um ser sem doença e passou a partilhar do bem e do mal. Então entraram dentro do homem o desligamento de Deus e o homem gerou várias consequências. Então vamos colocar que Deus seja um pai, né? O propósito que veio no meu coração nessa live é fazer com que você entenda que o jardim é como se fosse uma família, né? Que Deus criou desde o início. E a família era o que? Deus Pai falando com seus filhos, e os seus filhos, Deus criou os seus filhos. Primeiro, Deus viu o homem só. Deus fez um homem solitário. Então, para começar, como ter uma alma boa? Um homem não foi feito para ficar sozinho. O homem foi feito para ter uma alma boa, né? Então Deus fez o corpo, que foi feito do barro, e ele soprou o espírito e deu sentimentos para o homem, como foi falado aqui, Ana falou dos pensamentos. Então, o que acontece? O homem, ele teve os pensamentos, ele teve Deus gerou os sentimentos nele. Surgiu o que no homem? Um sentimento de solidão. E a solidão veio o quê? Poxa, Deus olhou, olhou, viu todas as naturezas, a natureza com todos os animais com o quê? Com companhia. Só que ele não tinha companhia para conversar. E Deus fez a fala. E conforme Deus fez a fala, que é o que nós estamos fazendo aqui, falando, com a fala, Deus foi se comunicando com o homem, e essa amizade entre Deus e o homem fez com que ele o quê? Percebesse a necessidade que o homem tinha. Então, assim, na área da psicologia, a psicologia é a ciência da mente, né? Só que também da linguagem. Porque o que acontece? Na nossa mente, a gente foi feito de mente. Os animais também têm o cérebro, têm os seus instintos. Só que o animal tem uma coisa que nós temos, a fala. Nós falamos, nós nos comunicamos, o nosso corpo fala. Quando você está triste, as pessoas percebem, o semblante cai.
as nossas mãos, nós estamos aqui, tudo a gente fala. Então Deus fez a gente para falar. Então assim, eu diria para você que um dos maiores problemas que estão acontecendo hoje, né, é que assim, o ser humano, ele tá passando por um desamparo muito grande. Por todas, assim, eu assisti uma palestra esses dias muito interessante, que vem sendo... o homem vem sendo afetado pela guerra, pelas guerras desde os séculos passados. O homem foi afetado pela guerra, e a guerra, ela trouxe muitos problemas, né? Então nós estamos vivendo em guerra, né? Então o que acontece? Se você não tiver, se você estiver sozinho, como lá Adão, né? Ainda Adão, voltando a Adão, que estava num lugar cheio de um jardim maravilhoso, e mesmo assim precisava falar, precisava de uma companheira. Deus foi lá e viu a necessidade dele e preparou uma esposa para ele, uma mulher para ele e filhos, né? Significa que nós somos composto, nós precisamos de fala, nós precisamos de comunicação. Então a primeira coisa que Deus fez é o homem se comunicar. Então muitas doenças, né, nós chamamos de doenças do desamparo, que é o quê? O que é o desamparo? É a falta, a solidão, não ter com quem falar, né? Esse mês passado falou sobre o Setembro Amarelo, e eu fui investigar, né? Porque eu falei, poxa, por que amarelo, né? E um caso de falta de comunicação, porque um rapazinho estava passando por uma situação, né? De muita fragilidade. Ele era um ser frágil, já era uma mente frágil, né? Que a gente, se você for falar assim, mas por que aconteceu isso? Foi uma bobeira, né? Para muitas pessoas falam, nossa, mas a pessoa se matou por causa disso, a pessoa cometeu um suicídio por causa daquilo. Mas no caso desse Setembro Amarelo, foi um menino que pintava o seu carro. Ele tinha um carro, ele tinha um Mustang, e ele pintava o carro e cuidava do carro, e aquele apreço pelo carro. Só que ninguém percebeu no meio dele que ele estava passando por um problema sentimental muito forte. Ele gostava de uma moça, e esse amor não foi correspondido. E esse menino estava na adolescência. Os adolescentes estão sofrendo muito, né? Até foi perguntado sobre o borderline. Borderline é uma patologia que a gente chama, uma doença psíquica muito, muito, muito comum agora na juventude, né? Então, ele devia estar passando por uma situação de fragilidade. Se ele talvez tivesse sido criado de uma forma mais constituída, a gente fala mais forte, talvez ele teria suportado, mas ele não suportou a rejeição, né? Ele não conseguiu lidar com a rejeição de uma pessoa que diz, não, eu não quero você, né? E por isso esse rapaz cometeu suicídio, que a gente fala que é o Setembro Amarelo, porque o carro dele era amarelo, e eles fizeram uma campanha, né, naquele lugar, naquela cidade. Ele escreveu uma carta dizendo que não conseguia conversar do sentimento dele e que por isso ele não viu solução. Então o que ele fez? Ele transmitiu na comunidade que eles viram a forma de quê? De transmitir papéis amarelos da cor que ele gostava. Para quê? Para falar sobre isso, falar mais com os jovens sobre o bullying, sobre a crítica, sobre a rejeição, sobre o abandono, sobre os divórcios que estão acontecendo, sobre as situações graves que estão acontecendo nos dias de hoje, que o jovem não fala, ou nós não falamos, né? Até a própria religiosidade. Eu estava lendo um texto aqui, um livro recomendado, né? Que chama, eu vou até pôr aqui, acho que o pessoal já deve conhecer, que é o Avivamento do Odre Novo. Ele fala das feridas da rejeição, né? E esse livro, ele fala assim, que a rejeição, ela é como uma bola de neve, né? Então, por exemplo, uma criança abandonada, né? Tudo começa do começo, né? A gente não tem como falar, como jardim, né? Começou lá no jardim, e hoje, até os dias de hoje, nós temos reflexo do que Adão fez. Que foi o quê? Deus se comunicava com ele todos os dias, colocou uma outra pessoa que deu uma família para ele, para Adão e Eva,
mas quando pecou, quando ele se viu no pecado, ele se envergonhou, como acontece muito, né? Da gente passar por situações e ter vergonha de falar. O que acontece com Adão? Adão se escondeu, né? E aí o que Deus falou para ele? Adão, o que está acontecendo com você? Deus chamou ele para uma conversa, como talvez a gente está aqui dizendo que, né, que na psicologia, os psiquiatras, os médicos, né, até os conselheiros espirituais, como pastores, né, chamam, o que está acontecendo com você? Mas não, eu tenho vergonha. E eu preciso ter vergonha. Eu não posso falar disso daí que eu fiz, né? Ele comeu uma árvore. E olha só que interessante que eu tava pensando. Quando Deus falou assim para Adão, não coma dessa árvore do bem e do mal, porque só existiu bem naquele lugar, você vai partilhar do bem e do mal. E o que Deus falou? Você, se caso comer, você vai certamente morrer, né? Vai ter a consequência da morte. E quando você atende pacientes dos pânicos, dos transtornos de medo, de fobia, o que esses pacientes têm medo? Da morte. Então, a morte, né? A doença psicossomática, que a Ana estava falando, que muda a pele, as doenças cânceres, doenças que a gente estudou, várias que trazem consequência com o corpo. Qual o temor da pessoa? É a morte, né? Então, a falta, o que houve, né? Eu acredito que se Adão tivesse tido uma conversa com Deus e ele tivesse sem ter vergonha e se redimido com Deus e pedido perdão para Deus e Deus, o mundo poderia ter mudado, né? Então, assim como ele temeu a morte, o que nós tememos muitas vezes? A morte, né? A pandemia, né? Porque o que tá pegando na pandemia? Você sai na rua porque você tem medo de morrer. Você tem medo do quê? Da sua família morrer, dos seus parentes morrer. Então a morte trouxe consequência, né? E por isso que Jesus venceu a morte. Mas para entrar nisso, a gente tem que entrar na questão de que Deus... Pode começar. Ok?